Boa noite, pessoal. Vamos agora para a gravação do último capítulo do livro 6 da Roda do Tempo, Uma Coroa de Espadas. Tá meio corrido para mim ultimamente. Essa semana tá sido bem. Tô estiquando um pouco o serviço ali, tô chegando tarde, então tô diminuindo um pouco a quantidade dos livros ali, porque não tô conseguindo fazer mesmo. Agora são 10h33 da noite. Acho que vai dar tempo de gravar ali. Fazendo direto adianta um pouco o processo. Mas, de madrugada aí, tá saindo o capítulo novo, o último capítulo. O próximo livro, o livro oitavo, provavelmente eu começo na sexta, ou se eu não conseguir gravar a tempo, no sábado. Então, se não tiver ali, não se preocupe, não parei. A gente só, talvez dê uma pausinha ali de 1 ou 2 dias, já pegamos de novo. E lembrando aí, dia 3 de abril, a gente vai ter sorteio desse livrinho aqui, O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Um catatal. Eu nem tirei ele do plástico ainda, porque eu paro na obra aqui, então se eu tirar do plástico agora, isso aqui vai ficar só poeira. Então eu vou deixar ele aqui no plásticozinho certinho. E quem receber vai estar o mais cuidado possível do o livrinho aí. E sem mais delongas, vamos começar. Capítulo 41. Uma coroa de espadas. Randy se remexia, sonhando, sonhos loucos onde discutia com Perrin e implorava a Matt que encontrasse Elaine, onde cores lampejavam logo além de sua vista, e Padan Fen o atacava com uma lâmina cintilante, e às vezes ele pensava ouvir uma voz lamentando por uma mulher morta no meio de uma névoa. Sonhos onde ele tentava se explicar para Elaine, a Vienda, Min, para as três ao mesmo tempo, e até Min o encarava com desprezo. Não deve ser incomodado, a voz de Cadsuane. Parte de seus sonhos? A voz o assustou. Em seu sonho, ele gritava por Lewsterwin, e o som ecoava por uma névoa espessa, onde silhuetas se moviam e pessoas e cavalos morriam aos berros. Uma névoa onde Cadsuane o seguia implacavelmente enquanto ele corria, arquejante. Alana tentava confortá-lo, mas tinha medo de Cadsuane também. Ele sentia o medo dela com a mesma força do próprio. Sua cabeça doía. E a lateral do corpo. A antiga cicatriz estava em chamas. Ele sentia Saidin. Alguém agarrava Saidin. Seria ele? Randy não sabia. Lutava para acordar. Você vai matar ele! Gritou Min. Eu não vou deixar que você o mate. Seus olhos se abriram, encarando o rosto dela. Olhando para outro ponto, ela tinha a cabeça de Randy envolta nos braços e encarava alguém longe da cama. Tinha os olhos vermelhos. Estivera chorando, mas já bastava. Sim. Ele estava na própria cama, em seus aposentos no Palácio do Sol. Podia ver um dos postes pesados e quadrados da cama, de madeira escura entremeada de marfim. Sem casaco, com uma blusa de seda cor de creme, Min estava abraçada a ele de maneira protetora sobre o lençol de linho que o cobria até o pescoço. Alana estava com medo. Isso continuava tremulando no fundo de sua mente. Ela temia por ele. Por algum motivo, Randy tinha certeza disso. Acho que ele acordou, Min, disse Ames com delicadeza. Min baixou os olhos e seu rosto, emoldurado por cachos escuros, reluziu com um sorriso súbito. Com cuidado, por conta da fraqueza, ele afastou os braços dela e se sentou. Sua cabeça girava. Mas Randy se forçou a não deitar outra vez. A cama estava rodeada. Em um dos lados estava Ames, flanqueada por Bera e Kiruna. As feições jovens demais de Ames não exibiam qualquer expressão,
Mas ela passou a mão pelos longos cabelos brancos e remexeu o chale, como se estivesse se ajeitando depois de uma batalha. As duas Aes Sedai pareciam serenas, mas era uma serenidade determinada. Uma rainha pronta para lutar por seu trono. Uma camponesa pronta para lutar por sua fazenda. Estranhamente, nunca tinha visto três pessoas parecerem tão unidas, e não apenas fisicamente, como aquelas três, ombro com ombro, tal e qual uma só. Do lado oposto da cama, Samitsu, com aqueles sinos de prata nos cabelos, e uma irmã esbelta de espessas sobrancelhas negras e cabelos escuros de aspecto selvagem, estava parada ao lado de Kazuene, que tinha as mãos na cintura. Samitsu e a Aes Sedai de cabelos escuros usavam chares de franjas amarelas e tinham as mandíbulas tão rígidas quanto as de Bera e Kiruna. Mas o olhar firme de Kazuene fazia as quatro parecerem hesitantes. Os dois grupos não estavam se encarando, mas sim aos homens. Ao pé da cama encontravam-se da Shiva, com a espada de prata e o dragão vermelho e dourado reluzindo na gola, e Flynn e Narishma, carrancudos, tentando observar ao mesmo tempo as mulheres paradas do lado oposto da cama. Jonan Adley permanecia ao lado deles, o casaco escuro meio chamuscado em uma das mangas. Saidin preenchia os quatro homens quase ao ponto de transbordar, ao que parecia. Da Shiva manejava quase tanto quanto Rand era capaz. Rand olhou para Adley, que se assentiu de leve. Abruptamente, Rand não percebeu que não usava nada por sob o lençol, caído até a cintura, e nada na parte de cima além de uma atadura envolta no tronco. Por quanto tempo eu dormi? Perguntou ele. Como foi que sobrevivi? Ele tocou a atadura clara com cautela. A adaga de Fen veio de Shadar Logoth. Uma vez eu via matar um homem em questão de segundos com um só arranhão. Ele morreu depressa e foi uma morte horrenda. Da Shiva murmurou um xingamento com o nome de Padan Fen. Samitsu e as outras amarelas trocaram olhares surpresos, mas Kazuene limitou-se a assentir, balançando os enfeites dourados em volta do coque grisalho. Sim, Shadar Logoth. Isso explica muitas coisas. Pode agradecer a Samitsu por estar vivo e ao mestre Flynn. Ela não olhou para o homem grisalho de franja branca, mas Flynn sorriu como se ela tivesse lhe dispensado uma mesura. Na verdade, surpreendentemente, as amarelas assentiram para ele. E Corellia aqui, claro, prosseguiu Kazuene. Cada um fez sua parte, inclusive algumas coisas que acho que não eram feitas desde a ruptura. Sua voz assumiu um tom sombrio. Sem todos os três, você agora estaria morto. Ainda pode morrer, a menos que siga as instruções. Você precisa descansar e nada de esforços. O estômago de Rand roncou alto, subitamente, e ela acrescentou. Só conseguimos lhe dar um pouco de água e caldo desde que você foi ferido. 2 dias é muito tempo sem comida para um homem doente. 2 dias. Apenas 2. Ele evitou olhar para Adley. Vou me levantar, disse ele. Não vou deixar que eles matem você, pastor, disse Min, com um brilho obstinado nos olhos. E também não vou deixar você se matar. Ela abraçou os ombros dele, como se para mantê-lo no lugar. Se o Karakarn quiser se levantar, manda o Nandeira trazer as donzelas do corredor, disse Ames impassível. Somar e Naila ficarão especialmente felizes em dar assistência de que precisar. Os cantos de sua boca se curvaram em uma tentativa de sorriso. Como ela própria já tinha sido uma donzela, conhecia muito bem a situação. Nem Kiruna nem Bera sorriam. Elas franziam o rosto para Rand, como se ele fosse um completo idiota. Garoto, disse Kazuene em um tom seco, eu já vi mais da sua bunda pelada do que gostaria. Mas se você quiser exibi-la na frente de todas nós 6, talvez alguém vá gostar do espetáculo. Se cair de cara no chão, no entanto, pode ser que lhe dê algumas palmadas antes de colocá-lo de volta na cama. Pela cara de Samitsu e de Corelli, elas ficariam felizes em ajudar.
Narishman e Adley encararam Katsweni em choque, enquanto Flynn puxava o casaco como se discutisse consigo mesmo. Dashiva, contudo, soltou uma risada rouca. Se quiser que a gente tire as mulheres daqui... O homem de rosto inexpressivo começou a preparar fluxos. Não uma blindagem, mas tramas complexas de espírito e fogo que antes suspeitou que deixariam qualquer um em demasiada dor para pensar em canalizar. Não, disse ele mais que depressa. Bera e Kiruna obedeceriam uma simples ordem de sair, e se Corelli e Samitsu haviam ajudado a salvar sua vida, ele lhes devia mais do que dor. Mas, se Katsweni pensava que a nudez o manteria parado, teria uma surpresa. Ele não achava que as donzelas houvessem deixado nele qualquer resquício de recato. Com um sorriso para mim, soltou os braços dela, jogou o lençol para o lado e saiu da cama pelo lado de Ames. A sábia apertou a boca. Imaginou que ela estava considerando chamar as donzelas. Bera lançou a Ames um olhar nervoso, indeciso, enquanto Kiruna mais que depressa virou as costas com as bochechas rubras. Devagar, ele caminhou até o guarda-roupas. Devagar, pois temia dar a Katsweni uma chance se tentasse se mover muito depressa. Resmungou ela atrás dele. Eu juro, devia dar umas palmadas na bunda desse garoto teimoso. Alguém resmungou uma concordância ou apenas uma reprovação ao que ele estava fazendo. Ah, mas é uma bunda bem bonita, não é? Comentou alguém em um animado sotaque murandiano. Devia ter sido Corelli. Que bom que ele tivesse a cabeça dentro do guarda-roupas. Talvez as donzelas não tivessem lhe arrancado tanto recato quanto ele pensava. Luz. Sentia o rosto quente feito uma fornalha. Esperando que os movimentos de se vestir encobrissem que estava cambaleando, ele se apressou em vestir roupas. Sua espada jazia apoiada nos fundos do guarda-roupas, o cinturão enroscado na bainha de couro de javali escuro. Ele tocou o longo cabo, então afastou a mão. Descalço, virou-se de volta para os outros enquanto ainda amarrava os laços da camisa. Min permanecia sentada na cama, de pernas cruzadas, vestida nas confortáveis calças de seda verde, parecendo incapaz de se decidir entre aprovação e frustração. Preciso falar com Dashiva e os outros Ashaman, disse Rand. A sós. Min saiu da cama deles agitadamente e correu para abraçá-lo. Não com força. Ela tomou muito cuidado com o lado da atadura. Esperei muito tempo para ver você acordar, disse ela, passando um braço pela cintura dele. Preciso ficar com você. Enfatizou as palavras apenas um tantinho. Devia ter tido uma visão. Ou talvez só quisesse ajudá-lo a firmar as pernas. Aquele braço parecia oferecer apoio. De todo modo, ele assentiu. Não sentia tanta firmeza assim. Ao pousar a mão no ombro dela, ele de súbito se deu conta de que não queria que os Ashaman soubessem mais do que Katsweni ou Ames o quanto estava fraco. Bera e Kiruna fizeram mesuras relutantes e rumaram para a porta. Então hesitaram ao ver que Ames não se movimentara prontamente. Desde que você não pretenda deixar esses aposentos, disse a sábia, com um tom nada diferente ao cara-carne. Rand ergueu o pé descalço. Está parecendo que vou a algum lugar? Ames bufou, mas, com uma olhadela para Adley, se juntou a Bera e Kiruna e partiu. Katsweni e as outras duas levaram apenas mais um instante para sair. A verde de cabelos grisalhos olhou para Adley também. Não devia ser grande segredo que ele tinha passado dias fora de Cairhien. Diante da porta, ela parou. Não faça nenhuma bobagem, garoto. Ela parecia uma tia durona divertindo um sobrinho inconsequente sem muita esperança de que ele fosse obedecer. Samitsu e Corelli saíram atrás, dividindo olhares sérios entre ele e os Ashaman. Quando elas saíram, Dashiva riu, um som rouco e ofegante, balançando a cabeça.
Ele de fato parecia estar se divertindo. Randy afastou-se de mim para apanhar as botas ao lado do guarda-roupas e pegar um par de meias enroladas do lado de dentro. Encontro você na antessala assim que calçar as botas da Shiva. O Ashman, de rosto impassível, se surpreendeu. Estivera franzindo o senho para Adley. Como o senhor ordenar-me, Lorde Dragão, disse ele, apertando o punho contra o coração. Esperando que até os 4 homens tivessem saído, Randy sentou-se em uma cadeira com uma sensação de alívio e começou a vestir as meias. Tinha certeza de sentir as pernas um pouco mais fortes apenas por ter se levantado e se movimentado. Mais fortes, mas ainda não queriam suportar muito bem o seu peso. Tem certeza de que isso é sensato? Perguntou Min, ajoelhando-se junto à cadeira dele. Randy a olhou com espanto. Se ele tivesse falado durante o sono naqueles 2 dias, as Aes Sedai teriam ficado sabendo. Amos teria mandado Enai lhe somarem mais 50 donzelas para esperar que ele acordasse. Ele terminou de esticar a meia. Você teve uma visão? Min se sentou sobre os calcanhares, cruzou os braços e dispensou a ele um olhar firme. Depois de um instante, decidiu que não estava funcionando e deu um suspiro. É Cadsuane. Ela vai ensinar uma coisa a você e aos Ashman. A todos os Ashman, quero dizer. É uma coisa que você precisa saber, mas não sei o que é. Só que nenhum de vocês vai gostar de aprender com ela. Não vão gostar nem um pouco. Randy parou segurando uma bota, então enfiou o pé. O que poderia Cadsuane ou qualquer Aes Sedai ensinar aos Ashman? Mulheres não podiam ensinar nada aos homens, nem os homens às mulheres. E esse era um fato tão estabelecido quanto o poder único em si. Vamos ver, respondeu ele apenas. Isso claramente não satisfez Min. Ela sabia que aconteceria, e ele também. Ela nunca se enganava. Mas o que poderia Cadsuane de fato ensinar a ele? O que ele deixaria que ela ensinasse a ele? A mulher o deixava inseguro, desconfortável de uma forma que ele não se sentia desde antes da queda da pedra de Tear. Batendo o pé para acomodar a segunda bota, ele pegou o cinturão do guarda-roupas e um casaco vermelho trabalhado em ouro, o mesmo que usara com o povo do mar. Qual foi a barganha que Miranda fez para mim? Perguntou ele, e me soltou um som exasperado do fundo da garganta. Nenhuma até esta manhã, respondeu ela impaciente. Ela e Rafela não deixaram o navio desde que saímos, mas enviaram meia dúzia de mensagens perguntando se você está bem o suficiente para retornar. Não acredito que as negociações tenham ido bem para elas, sem você. Acho que é esperar demais que seja para lá que você está indo. Ainda não. Min ficou em silêncio, mas um silêncio bem alto, as mãos cravadas na cintura e uma sobrancelha muito erguida. Bem, dentro em breve ela descobriria praticamente tudo. Na antessala, todos os Ashman, à exceção de Dashiva, levantaram-se de suas cadeiras quando Randy apareceu com mim. Encarando nada e falando sozinho, Dashiva não notou Randy até que ele alcançasse o sol nascente entalhado no chão. Então pestanejou várias vezes antes de se levantar. Randy dirigiu-se a Adley enquanto prendia a fivela em formato de dragão na cintura. O exército já chegou aos castros de Ilha. Ele queria se sentar em uma das poltronas douradas, mas não se permitiu. Como? Deveria ter levado muito mais dias, na melhor das hipóteses. Na melhor. Flynn e Narishma pareciam tão surpresos quanto Dashiva. Nenhum deles sabia onde Adley e Hopewell tinham ido, ou Mor. Era sempre difícil decidir em quem confiar, e a confiança era um fio de navalha. Adley se levantou. Havia algo em seus olhos, sob aquelas sobrancelhas grossas. Ele havia visto o lobo, como diziam em Caerhien. O grão-lorde Weiramon deixou os homens a pé para trás e seguiu em frente com os soldados montados, comunicou ele em um tom rígido. Os Aiel acompanharam, claro. Adley franziu o senho. Encontramos Aiel ontem. Shaido
Não sei como eles chegaram lá. Havia talvez 9 ou 10 mil ao todo, mas eles não pareciam ter nenhuma sábia que pudesse canalizar. E a bem da verdade, não nos atrasaram. Chegamos aos castros hoje a meio-dia. Randy quis rosnar. Deixar os homens a pé para trás. O Eramon estava pensando que conquistaria fortalezas cercadas no topo das colinas com homens a cavalo? Provavelmente. O homem deserto teria deixado os Aiel para trás também, se conseguisse ultrapassá-los. Nobres idiotas e sua honra idiota. Ainda assim, não importava. Exceto para os homens que morreram porque o grão-lorde Eramon desprezava qualquer um que não lutasse em cima de um cavalo. Eben e eu começamos a destruir as primeiras paliçadas assim que chegamos, prosseguiu Adley. O Eramon não gostou muito disso. Acho que ele teria nos impedido, mas ficou com medo. De todo modo, começamos a tocar fogo nas toras e abrir buraco nas muralhas. Mas logo depois que começamos, Samael chegou. Ou pelo menos um homem canalizando o Saidin, e muito mais forte que Eben e eu. Tão forte quanto o senhor, Milord Dragão, eu diria. Ele chegou na mesma hora? Perguntou Randy, incrédulo. Mas então compreendeu. Ele tivera certeza de que Samael permaneceria a salvo em Ilian, atrás de defesas urdidas pelo poder, se achasse que teria de enfrentar Randy. Muitos dos abandonados haviam tentado, e a maioria agora estava morta. A contragosto, Randy riu, e precisou apertar a lateral do corpo. Rir doía. Toda aquela elaborada enganação para convencer Samael de que ele estaria em qualquer lugar que não com um exército invasor, para fazer o homem sair de Ilian, e tudo desnecessário graças à adaga nas mãos de Padan Fen. 2 dias. Àquela altura, todos que tinham informantes em Caerhien, o que certamente incluía os abandonados, sabiam que o dragão renascido estava à beira da morte. Pensar o contrário era tão inútil quanto jogar madeira molhada no fogo. Os homens maquinam e as mulheres conspiram, mas há de ser o que a roda tecer. Era um ditado de Tear. Continue. Mor estava com você ontem à noite? Sim, Milord Dragão. Fedwin vem todas as noites, como deve. Ontem à noite ficou bem óbvio que chegaríamos aos castros hoje. Eu não compreendo nada disso. Da Shiva soou desconcertado. Um músculo em seu rosto se repuxava. Vocês o atraíram para fora do esconderijo, mas com que propósito? Assim que ele sentir um homem canalizando com uma força como a sua, tornará a fugir para a ilha e para as armadilhas urdidas, seja lá quais forem. Você não vai conseguir alcançá-lo lá. Ele vai ficar sabendo assim que um portão se abrir em um raio de 1 milha de distância da cidade. Podemos salvar o exército, disse Adley de repente. É isso que podemos fazer. O Eramon ainda estava enviando investidas contra aquele castro quando parti, e Samael arrasou com todas elas, a despeito do que Eben e eu fizéssemos. Ele remexeu o braço com a manga chamuscada. Precisamos contra-atacar e correr de imediato, e mesmo assim, ele quase nos incinerou na hora, mais de uma vez. Os Aiel também estão tendo baixas. Só estão lutando contra os ilhanenses que aparecem. Os outros castros devem estar se esvaziando de tantos homens que estavam saindo quando eu parti. Mas toda vez que Samael vê um grupo de 50 homens, seja Aiel ou qualquer outro, ele destrói. Se houvesse 3 deles, ou até mesmo 2, não tenho certeza se encontraria alguém vivo quando voltar. Da Shiva o encarou como se olhasse um louco, e Adley de súbito deu de ombros, como se sentisse a leveza de sua gola preta simples, comparada à espada do dragão, a espada e o dragão do homem mais velho. Peço perdão, Ashaman, murmurou ele envergonhado. Então acrescentou, em uma voz ainda mais baixa. Mas podemos, pelo menos, salvá-los. Nós vamos, garantiu Randy. Só não do jeito que Adley esperava. Vocês todos vão me ajudar a matar Samael hoje. Apenas da Shiva pareceu espantado. Os outros apenas assentiram. Nem os abandonados os assustavam mais.
Randy esperou que Min argumentasse, talvez exigisse ir junto, mas ela o surpreendeu. Imagino que você prefira que ninguém saiba que partiu até que seja necessário, pastor. Ele assentiu e ela suspirou. Talvez os abandonados dependessem de pombos e informantes, como qualquer um. Mas confiança em excesso podia ser fatal. As donzelas vão querer ir, se souberem. Elas iam querer, e ele teria dificuldade de recusar. Se conseguisse recusar. Ainda assim, até o desaparecimento de Nandera e de quem mais estivesse de guarda poderia ser demais. Min tornou a suspirar. Acho que posso ir falar com Nandera. Talvez consiga mantê-las lá fora no corredor por 1 hora. Mas elas não vão ficar felizes comigo quando descobrirem. Randy quase soltou outra risada, mas se lembrou da ferida. Elas com certeza não ficariam nada felizes com ela, nem com ele. Mais importante, fazendeiro, Ames não vai gostar, nem Sorelia. Olha as coisas em que deixo você me meter. Ele abriu a boca para retrucar que não tinha pedido nada, mas antes que pudesse dizer palavra, Min se aproximou. Encarando-o sob os longos cílios, ela pôs a mão no peito dele, tamborilando os dedos. Abriu um sorriso afetuoso e manteve a voz baixa, mas os dedos atraíram. Se deixar que alguma coisa aconteça com você, Randy Altor, eu vou ajudar Cadwayne, quer ela precise de ajuda ou não. O sorriso se alargou por um instante, de maneira quase alegre. Então Min se virou em direção às portas. Ele a observou sair. Min às vezes tinha o poder de deixá-lo tonto. Quase todas as mulheres que conheceram na vida fizeram isto pelo menos uma ou 2 vezes. Mas ela de fato andava de um jeito que fazia querer ficar olhando. De repente, ele percebeu que Dashiva também estava olhando e lambendo os lábios. Randy soltou um pigarro alto bastante para ser ouvido por sobre o som da porta se fechando atrás dela. Por algum motivo, o homem de rosto inexpressivo ergueu as mãos na defensiva. Randy não olhara feio para ele nem nada. Não podia sair por aí encarando os homens só porque Min usava calças justas. Envolvendo-se com o vazio, ele agarrou Saidin e forçou o fogo congelado e imundícies derretidas em uma trama para abrir um portão. Dashiva deu um salto para trás tão logo o portão se abriu. Talvez uma mão decepada lhe ensinasse a não lamber os beiços feito um bode. Algo vermelho e retorcido percorreu o interior do vazio como uma teia de aranha. Randy atravessou para um chão de terra batida, com Dashiva e os outros logo atrás, soltando a fonte assim que o último homem passou. Uma sensação de perda o arrebatou assim que Saidin sumiu, e a consciência de Alana minguou. A perda não parecia tão grande quando Lewis Terwin estava presente, tão imensa. Bem acima, o sol dourado estava a mais de meio caminho em direção ao horizonte. Uma rajada de vento varria a terra sob suas botas sem deixar qualquer frescor para trás. O portão havia se aberto em uma área desobstruída, demarcada por uma corda esticada entre 4 estacas de madeira. Em cada um dos cantos havia um par de guardas de casacos curtos e calças bufantes enfiadas para dentro das botas, espadas que pareciam levemente retorcidas penduradas no quadril. Alguns tinham bigodes grossos que iam até o queixo, ou barbas cheias, e todos tinham narizes proeminentes e olhos escuros que pareciam meio oblíquos. Assim que Randy apareceu, um deles saiu correndo. O que estamos fazendo aqui? Perguntou Dashiva, olhando em volta, incrédulo. Ao redor deles se estendiam centenas de tendas pontudas, cinza e branco sujo, tendas e fileiras de estacas com cavalos já selados. Camille ficava a poucas milhas de distância, escondida atrás das árvores, e a Torre Negra não muito mais longe. Mas Ten não saberia disso, a não ser que tivesse um espião vigiando. Uma das tarefas de Fedwin Mor fora prestar atenção, pressentir, a qualquer um que tentasse espionar.
com uma onda de murmúrios se espalhando a partir da área demarcada. Homens de narizes acentuados e espadas retorcidas se levantaram e viraram-se para olhar Randy com expectativa. Aqui e ali também havia mulheres. As saldaianas costumavam cavalgar para a guerra com seus maridos, pelo menos entre nobres e oficiais. Hoje, no entanto, isso não aconteceria. Passando depressa por baixo da corda, Randy avançou direto até uma tenda igual a qualquer outra, exceto pelo estandarte no mastro à frente, 3 flores vermelhas em um fundo azul. A flor de ouro real não morria nem nos invernos de Saldaia, e quando o fogo enegrecia as florestas, aquelas flores vermelhas eram sempre as primeiras a ressurgir. Uma flor que nada podia matar. O símbolo da casa Bashir. Dentro da tenda, o próprio Bashir já estava de botas e esporas e de espada na cintura. Deira estava com ele, uma presença agourenta em um vestido de montaria no mesmo tom do casaco cinza do marido. E ainda que não portasse espada, a comprida adaga no cinto de pesados discos prateados já bastava. As manoplas de couro enfiadas atrás daquele cinto indicavam alguém que pretendia cavalgar com empenho. Pensei que seria apenas daqui a alguns dias, disse Bashir, levantando-se de uma cadeira dobrável de acampamento. A bem da verdade, daqui a semanas. Esperava ter a maioria dos inúteis de Ten armados, como o jovem Matt e eu planejamos. Reuni todos os fabricantes de bestas que pude encontrar em uma fábrica, e eles estão começando a produzir feito uma porca parindo porquinhos. Mas, no momento, apenas uns 15.000 têm bestas nas mãos, e sabem o que fazer com elas. Com um olhar questionador, ele ergueu uma jarra de prata que jazia sobre os mapas espalhados na mesa. Temos tempo para um ponche? Nada de ponche, respondeu Randy impaciente. Bashir já havia falado sobre os homens que Ten encontrara, que eram incapazes de aprender a canalizar, mas mal deram ouvidos. Se Bashir achava que eles estavam bem treinados, era só isso que importava. Da Shiva e mais 3 Ashaman aguardavam do lado de fora, assim que Morse se juntar a eles. Aguardam do lado de fora. Da Shiva e mais 3 Ashaman aguardam do lado de fora. Assim que Morse se juntar a eles, estaremos prontos. Ele olhou Deira Ningalini de Bashir, assomando sobre o marido baixinho, com o seu nariz aquilino e olhos que faziam os de um gavião parecerem delicados. Nada de ponche, Bashir. E nada de esposas. Não hoje. Deira abriu a boca, os olhos escuros de repente o fulminando. Nada de esposas, repetiu Bashir, alisando o longo bigode grisalho. Vou passar a ordem adiante. Virando-se para Deira, ele estendeu a mão. Esposa, disse com suavidade. Com tom suave ou não, Randy estremeceu e esperou uma explosão. Deira apertou os lábios. Encarou o marido com uma carranca, um gavião prestes a dar o bote em um rato. Não que Bashir parecesse um rato, claro, apenas um gavião bem menor. Ela respirou fundo. Deira era capaz de fazer uma respiração profunda parecer um prenúncio de terremoto. Soltando a adaga embainhada no cinto, ela deitou-a na mão do marido. Mais tarde conversamos sobre isso, Davran, disse ela, em detalhes. Um dia, quando tivesse tempo, Randy decidiu que faria Bashir explicar como fazia aquilo. Se algum dia houvesse tempo. Tá querendo 3, vai achar o quê, maluco? Em detalhes, concordou Bashir, sorrindo por sob o bigode enquanto enfiava a adaga atrás do próprio cinto. Talvez o homem apenas fosse um suicida. A corda havia sido baixada do lado de fora, e Randy ficou esperando com Dashiva e os outros Ashaman, enquanto 9.000 saldaianos da cavalaria leve se enfileiravam atrás de Bashir em colunas de 3. Em algum ponto atrás deles, 15.000 homens que se denominavam a Legião do Dragão estavam se reunindo a pé. Randy os vira de relance, todos de casaco azul com abotoamento lateral, de modo que o dragão vermelho e dourado que cruzava o peitoral não fosse repartido. A maioria carregava bestas de metal.
Alguns levavam escudos pesados, mas nenhum portava lança. Fosse lá que ideia Met Bashir tivesse maquinado. Rand esperava que não fosse conduzir um bando desta legião à morte. Mor sorria avidamente enquanto esperava, quase dando pulinhos. Talvez apenas estivesse feliz de voltar ao casaco preto com a espada de prata na gola. Adley e Narishma, no entanto, exibiam sorrisos idênticos, e até Flynn não estava muito diferente. Da Shiva franzia o senho para o nada, como de costume, remexendo os lábios em silêncio. Como de costume. Também em silêncio, também carrancudas, estavam as mulheres saudaianas reunidas atrás de Deira, observando de um dos lados. Águias e falcões, de penas eriçadas e furiosas. Rand não se importava com carrancas e caras feias. Se ele podia enfrentar Nandeira e o restante das donzelas depois de impedi-las de participar, então os homens de Saldaea poderiam tolerar qualquer tipo de conversa detalhada. Naquele dia, se a luz permitisse, nenhuma mulher morreria por causa dele. Tantos homens não podiam ser enfileirados em um minuto, mesmo que estivessem aguardando a ordem. Mas em um intervalo de tempo incrivelmente curto, Bashir ergueu a espada e gritou: "Milord Dragão!" Uma onda ecoou pela imensa coluna atrás dele. "O Lorde Dragão!" Agarrando a fonte, Rand abriu um portão entre as estacas, de 4 passadas por 4. Cruzou enquanto amarrava a trama, preenchido por Saidin, e com os Ashaman no seu encalço. E adentrou uma grande praça aberta rodeada por gigantescas colunas brancas, cada uma encimada por uma grinalda de ramos de oliveira entalhada em mármore. Nas duas extremidades da praça havia palácios quase idênticos de teto roxo, alamedas ladeadas por colunas, varandas altas e torres delgadas. Eram o palácio do rei e o grande salão do conselho, um pouco menor. E aquela era a praça de Tanmas, no coração de Ilha. Caralho, mano. Mas foi pra cima mesmo, hein? Um homem magrelo de casaco azul, com uma barba sem bigode, ficou boquiaberto ao ver Rand e os Ashaman de casaco preto pulando de um buraco no meio do ar. Uma mulher corpulenta, em um vestido verde com bainha alta o bastante para mostrar as sandálias verdes e os tornozelos cobertos com meias também verdes, levou as mãos ao rosto e permaneceu paralisada diante deles. Os olhos escuros esbugalhados. Todos paravam para olhar. Mascates com suas bandejas, condutores de carroções freavam seus bois. Homens, mulheres e crianças simplesmente de queixo caído. Rand ergueu as mãos e canalizou: "Eu sou o dragão renascido." As palavras ressoaram pela praça, amplificadas por ar e fogo, e as chamas irromperam por suas mãos e alcançaram 100 pés de altura. Atrás dele, os Ashaman preencheram o céu com bolas de fogo os unindo em todas as direções. Todos, exceto da Shiva, que fez raios azuis entrecortados em uma teia, bem no alto da praça. Nada mais foi necessário. Uma torrente de pessoas aos berros que partiu em todas as direções, fugindo da praça de Tanmas. Escaparam na hora exata. Rand e os Ashaman afastaram-se do portão, e Davram Bashir conduziu seus saudaianos aos urros para a ilha. Uma torrente de cavaleiros brandindo as espadas enquanto atravessavam. Bem adiante, Bashir liderava a linha central da coluna, tal e qual eles haviam planejado tanto tempo antes, enquanto as duas outras fileiras se desgarravam para os dois lados. Eles se afastaram do portão, dividindo-se em grupos menores, galopando pelas ruas que conduziam para fora da praça. Rand não esperou para ver os últimos cavaleiros saindo. Com bem menos de um terço fora do portão, ele imediatamente urdiu outro, de abertura menor. Não era preciso conhecer o local para onde viajar até lá, se a distância pretendida fosse bem curta. À sua volta, ele sentiu da Shiva e o restante urdindo os próprios portões, mas já foi adentrando o seu, deixando-se fechar atrás de si no topo de uma das torres delgadas do palácio do rei. Distraído, ficou pensando se Martin Stephanius de Embalgar, o rei de Ilian, estaria em algum ponto abaixo dele naquele momento. O topo da torre não tinha mais que 5 passadas de largura,
rodeado por uma muralha de pedras vermelhas que não chegava à altura de seu peito. A 50 passadas de altura, era o ponto mais elevado de toda a cidade. De lá, eles podiam ver os telhados reluzentes sob o sol vespertino, vermelhos, verdes, de todas as cores, até os compridos passadiços de terra que entrecortavam os vastos pântanos de grama alta em torno da cidade e do porto. Um odor penetrante de sal pairava no ar. Ilha não necessitava de muralhas. Todo aquele trecho de pântano adjacente era capaz de impedir ataques. Ataques de qualquer um que não fosse capaz de abrir buracos no ar. Por outro lado, muralhas também não teriam adiantado de nada. Era uma bela cidade, com seus prédios feitos de pedra clara. Uma cidade entrecortada por tantos canais quanto ruas, que pareciam rendas verdes azuladas daquela altura. Mas Rand não parou para admirar. Lá embaixo, cruzando os telhados de tavernas, lojas e torres de palácios, ele direcionou fluxos de ar e água e fogo. Fogo, terra e espírito, girando enquanto trabalhava. Não tentou urdir os fluxos, simplesmente varreu com eles a cidade, e uma boa milha por sobre o pântano. De 5 outras torres vieram fluxos pairando abaixo, e onde eles se tocavam, luzes piscavam, faíscas brotavam, e nuvens de vapor colorido irrompiam, um espetáculo de causar inveja a qualquer iluminador. Não conseguia imaginar melhor forma de assustar o povo e fazê-lo se enfiar debaixo da cama, fora do caminho dos soldados de Bashir, embora esse não fosse o motivo daquilo. Muito tempo antes ele concluíra que Samael devia ter urdido selos de proteção por toda a cidade, para enviar um sinal caso alguém canalizasse Saidin. Selos de proteção invertidos, para que ninguém, exceto o próprio Samael, pudesse encontrá-los. Selos de proteção que o informariam exatamente de onde o homem estava canalizando, de modo que Samael pudesse destruí-lo imediatamente. Com sorte, todos aqueles selos de proteção estavam sendo ativados naquele momento. Lewis Terry afirmara que Samael o sentiria de onde estivesse, mesmo à distância. Era por isso que os selos de proteção deveriam estar inutilizados agora. Aquele tipo, uma vez ativado, teria de ser urdido novamente. Samael viria. Jamais em sua vida ele abrira uma mão de qualquer coisa que considerasse sua, por mais duvidoso que fosse seu direito. Não sem lutar. Tudo isso vindo de Lewis Terry. Se ele fosse real. Tinha que ser. Aquelas lembranças eram detalhadas demais. Mas um homem louco também não seria capaz de sonhar suas loucuras em detalhes? Lewis Terry, gritou ele em silêncio. O vento que cortava a ilha respondeu. Abaixo, a praça de Tamaz jazia deserta e silenciosa, vazia exceto por umas poucas carroças abandonadas. De um lado, o portão era invisível, a não ser pelas tramas. Rand alcançou aquelas tramas e desfez o nó. Enquanto o portão esvaecia, ele soltou o Saidin com relutância. Todos os fluxos sumiram do céu. Talvez alguns dos Ashman ainda tivessem segurando a fonte, mas ele tinha mandado que não o fizessem. Avisara que pretendia matar sem aviso qualquer homem que sentisse canalizando a ilha depois que ele próprio parasse. Ele não queria descobrir depois que o canalizador havia sido um deles. Rand se recostou na murada, à espera, desejando poder se sentar. As pernas doíam e a lateral do corpo ardia em qualquer posição. Tamo junto. Mas ele talvez precisasse ver tanto quanto sentir uma trama. A cidade não estava totalmente quieta. De várias direções, ouvia gritos distantes, um clangor fraco de metal. Mesmo deslocando tantos homens pela fronteira, Samael não havia deixado William totalmente desprotegida.
Randy deu um giro, tentando olhar em todas as direções. Achava que Samael chegaria ao palácio do rei ou àquele palácio do outro lado da praça, mas não tinha certeza. Em uma rua, ele viu um grupo de saldaianos enfrentando um igual número de homens montados com placas peitorais reluzentes. Mais homens de Saldaia chegaram a galope de repente, vindo de um dos lados, e a luta desapareceu de vista por detrás dos prédios. Em outra direção, avistou alguns da Legião do Dragão, marchando por uma ponte baixa do canal. Um oficial marcado por uma pluma colorida no capacete avançou na frente de uns 20 homens carregando escudos largos que chegavam aos ombros, seguidos por talvez mais uns 200 com bestas pesadas. Como lutariam? Gritos e o clangor de aço contra aço à distância. Gritos fracos de homens morrendo. O sol foi descendo e as sombras se alongaram pela cidade. Crepúsculo. O sol feito um domo carmesim bem baixo a oeste. Umas poucas estrelas surgiram. Ele se enganara? Será que Samael apenas fugiria para outro lugar? Encontraria outra terra para dominar? Será que estivera apenas dando ouvidos às suas próprias divagações insanas? Um homem canalizou. Por um instante, Randy congelou, encarando o grande salão da torre. Houvera saída suficiente para um portão. Talvez não tivesse sentido uma canalização menor lá do outro lado da praça. Só podia ser Samael. Em um momento ele agarrou a fonte, urdiu um portão e saltou para dentro dele, com raios preparados para voar de suas mãos. Era um aposento grande, iluminado por imensos lampiões de chão espelhados, e outros presos a correntes no teto, com paredes de mármore branquíssimo com entalhes, ilustrando batalhas, e navios aglomerados nos cais da própria ilha, rodeados por pântanos. No outro extremo do aposento, 9 poltronas pesadas, com entalhes e detalhes em ouro, permaneciam feitos tronos sobre um palanque branco alto, e a cadeira do meio tinha o espaldar mais alto de todos. Antes que ele pudesse soltar o portão atrás de si, o topo da torre onde ele estivera explodiu. Randy sentiu o alvoroço de fogo e água enquanto uma chuva de detritos atingia o portão, jogando-o de cara no chão. A dor lhe açoitou a lateral do corpo quando ele aterrissou no assoalho, uma afiada lança vermelha sendo cravada no vazio onde ele flutuava. E foi isso, mais do que qualquer outra coisa, que o fez soltar o portão. A dor de outra pessoa, a fraqueza de outra pessoa. No vazio, ele podia ignorá-las. Randy se mexeu, forçando os músculos de outro homem a trabalhar. Pôs-se de pé, trôpego, e saiu correndo em direção ao palanque enquanto centenas de filamentos vermelhos desciam pelo teto e queimavam o piso de mármore azul marinho em um grande círculo contornando o ponto onde o resíduo do portão ainda esvanecia. Um deles acertou o calcanhar da bota, atingindo a pele. E Randy ouviu o próprio grito ao desabar no chão. Não era sua dor, nem no pé nem na lateral do corpo. Não era dele. Rolando de costas, ele ainda viu os resquícios daqueles filamentos vermelhos ardentes, frescos o bastante para atingir fogo e ar, urdidos de um jeito que não conhecia. Frescos o bastante para distinguir exatamente a direção de onde tinham vindo. Buracos negros no chão e no teto alto de gesso branco trabalhado crepitavam e chiavam ao contato com o ar. Randy ergueu as mãos e urdiu o fogo devastador. Começou a urdir. O rosto de outro homem ardeu com a lembrança de um tapa, e a voz de Kazuene crepitou em sua cabeça como os buracos que os filamentos vermelhos haviam feito. Não faça isso de novo. Nada de fogo devastador. Nunca mais. Teve a impressão de ouvir Liz Sterling choramingando em um medo distante de que estava prestes a perder, o que quase destruiu o mundo uma vez. Qualquer fluxo além de fogo e ar esvaneceu, e Randy urdiu como tinha visto. 1000 delicados fios vermelhos brotaram entre suas mãos, espalhando-se ao projetarem para cima. Um pedaço circular do teto com os 2 pés de diâmetro desabou em lascas de pedra e poeira de gesso. Somente depois de ter feito isso ele pensou que poderia haver alguém entre ele e Samael.
Pretendia ver Samael morto naquele dia, mas se pudesse fazer isso sem matar mais ninguém. As tramas desvaneceram enquanto Rand se levantava mais uma vez e mancava apressado até as portas da lateral do aposento. Coisas compridas com cada painel ornamentado com 9 abelhas douradas do tamanho de seu punho. Um pequeno fluxo de ar abriu uma porta antes que ele a alcançasse, pequeno demais para ser detectado a qualquer distância. Mancando até o corredor, ele se abaixou sobre um dos joelhos. O flanco do outro homem ardia e seu calcanhar era pura agonia. Rand pegou a espada e apoiou-se nela, à espera. Um sujeito bem barbeado, com bochechas gorduchas e rosadas, espiou por uma curva naquela direção. O pedaço de casaco à vista foi suficiente para identificá-lo como um serviçal. Ao menos o casaco verde e amarelo parecia um uniforme. O sujeito viu Rand e, bem devagar, recuou e desapareceu. Cedo ou tarde, Samael teria de... Ilhan pertence a mim! A voz estrondeou pelo ar vinda de todas as direções, e Rand soltou um xingamento. Só podia ser a mesma trama que ele próprio usara na praça, ou alguma muito similar. Requeria tão pouco do poder que ele não conseguiria captar os fluxos, mesmo que estivesse a 10 passos de distância do homem. Ilha é minha. Eu não vou destruir o que pertence a mim para matar você. E também não vou deixar que você a destrua. Você teve a audácia de vir me procurar aqui? Tem a coragem de me seguir outra vez? Um tom ardiloso e debochado dominou aquela voz estrondeante. Você tem a coragem? Em algum ponto acima, um portão se abriu e se fechou. Rand não teve dúvida disso. Coragem? Se ele tinha coragem? Eu sou o dragão renascido, murmurou ele, e vou matar você. Urdiu um portão e o adentrou, rumando para um ponto alguns andares acima. Era outro corredor, repleto de tapeçarias exibindo navios ao mar. Na outra ponta, a última nesga avermelhada de sol reluzia por uma passagem ladeada de colunas. O resíduo do portão de Samael pairava no ar, os fluxos se dissipando como fantasmas de brilho fraco. Porém, não tão fracos que Rand não pudesse distingui-los. Ele começou a urdir, então parou. Saltara até ali sem pensar em uma armadilha. Se copiasse exatamente o que estava vendo, sairia no mesmo lugar que Samael, ou tão perto que não faria diferença. Mas com apenas uma pequena alteração. Não havia como saber se a mudança seria de 50 ou 500 pés, mas de qualquer forma seria perto bastante. A barra vertical prateada começou a girar e se abrir, revelando as ruínas grandiosas encobertas pelas sombras, não tão escuras quanto o corredor. Visto através do portão, o sol era uma fatia vermelha apenas um pouco mais grossa, meio escondida por um domo estilhaçado. Rand conhecia aquele lugar. Da última vez que estivera ali, acrescentaram um nome àquela lista de donzelas em sua mente. Da primeira vez, Padan Fen o seguira e se tornara algo mais que um amigo das trevas, pior que um amigo das trevas. A fuga de Samael para Shadar Logoth parecia fechar um ciclo de inúmeras formas. Não havia tempo a perder agora que ele estava abrindo o caminho. Antes que o portão terminasse de se abrir, Rand adentrou a cidade em ruínas que um dia fora chamada de Aridol. Correu mancando, deixando que a trama se esvaísse, as botas triturando as pedras lascadas do pavimento e as folhas mortas. Na primeira curva ele deu a volta. O chão estremeceu sob seus pés, enquanto o estrondo soaram na direção de onde ele viera, luz relampejando sobre a luz na escuridão do crepúsculo. Rand sentiu o alvoroço de terra, fogo e ar. Berros e ganidos se ergueram em meio a estrondos de colisões. Com Saidin pulsando dentro de si, ele seguiu mancando e sem olhar para trás. Correu e, tomado pelo poder, mesmo sobre a escuridão das sombras, podia enxergar claramente.
Por toda a imensa cidade havia enormes palácios de mármore, cada um com 4 ou 5 domos de diferentes formatos pintados de carmesim pelo sol poente, fontes e estátuas de bronze em cada cruzamento, grandes trechos de colunas subindo a torres que alcançavam o sol. Isso quando intactas, pelo menos. A maioria terminava em pontas lascadas. Para cada domo que permanecia íntegro, 10 eram cascas de ovos quebradas com o topo arrancado ou um lado faltando. Estátuas jaziam tombadas e quebradas, ou de pé com braços e cabeças faltando. A escuridão se adensava rapidamente por entre os extensos montes de entulho, e as poucas árvores mirradas nas encostas formavam silhuetas retorcidas contra o céu, feito dedos quebrados. Tijolos e pedras se espalhavam pela entrada do que podia ter sido um pequeno palácio. Metade da fachada estava faltando, e a outra metade colunada se inclinava feito um bêbado em direção à rua. Randy parou no meio da rua, logo antes dos detritos, pronto para usar Saidin caso captasse outra presença. Ficar pelos cantos da rua não era boa notícia, e não apenas porque qualquer prédio podia desabar a qualquer momento. 1000 olhos invisíveis pareciam observar. As janelas feito globos oculares vazios, espiando-os com uma ansiedade quase palpável. De modo distante, sentia a nova ferida pulsar na lateral do corpo. Uma lasca de chama ecoando mal que se agarrava até a poeira de Shadar Logoth. A antiga cicatriz se contraiu como um punho. A dor no pé parecia de fato muito distante. Mais perto, o próprio vazio pulsava ao redor dele. A mácula do tenebroso em Saidin, latejando no mesmo ritmo do corte em suas costelas. Um lugar perigoso à luz do dia, Shadar Logoth. À noite. Rua abaixo, depois de um monumento cônico milagrosamente de pé, algo se moveu. Uma forma sombria avançando pela escuridão. Randy quase canalizou, mas não acreditava que Samael fosse se esgueirar daquele jeito. Assim que adentrou a cidade, quando Samael tentou destruir tudo ao redor de seu portão, Randy ouviu gritos terríveis. Mal prestara atenção, no entanto. Nada vivia em Shadar Logoth, nem mesmo ratos. Samael devia ter trazido seguidores, sujeitos que não se importaria de matar na tentativa de alcançar Randy. Talvez um deles pudesse levá-lo a Samael. Ele apressou o passo tanto quanto conseguiu, no maior silêncio possível. O pavimento arruinado, crepitando sob suas botas, parecia o som de ossos se partindo. Esperava que fosse audível apenas a seus ouvidos, realçados por Saidin. Parando na base da torre, uma grossa agulha de pedra entalhada com uma escrita fluida, ele espiou à frente. A figura já tinha sumido. Apenas tolos ou loucos adentravam Shadar Logoth à noite. O mal que maculava Shadar Logoth, o mal que matara Aridol, não havia morrido com Aridol. Mais adiante na rua, um filete de névoa prateada tremulou para fora de uma janela, arrastando-se em direção a outro, que veio ao seu encontro a partir de um grande vão em uma muralha alta de pedra. O interior desse vão reluzia como se uma lua cheia brilhasse ali dentro. De noite, Mashhadar perambulava por sua cidade-prisão, uma vasta presença que podia surgir em uma dúzia de lugares ao mesmo tempo, uma centena. O toque de Mashhadar não era um jeito agradável de morrer. Dentro de Randy, a mácula de Saidin latejou mais forte. A ardência distante na lateral de seu corpo queimou feito 10.000 raios, um por cima do outro. Até o chão parecia pulsar sob suas botas. Ele deu meia volta, cogitando ir embora. Era muito provável que Samael tivesse partido, agora que Mashhadar estava solta. Muito provável que o homem o tivesse atraído até ali na esperança de que ele fosse vasculhar as ruínas até que Mashhadar o matasse. Ele se virou e parou, se agachando contra a torre. 2 Trollocs se arrastavam pela rua, silhuetas imensas de malha preta, 2 cabeças mais altas que ele ou até mais.
Espinhos se projetavam dos ombros e cotovelos das armaduras, e eles portavam lanças com compridas pontas negras e ganchos malignos. A seus olhos preenchidos por saidin, era possível distinguir claramente os rostos. Um distorcido bico de águia, onde deveriam estar o nariz e a boca, o outro por um focinho de javali com presas. Cada passo arrastado indicava medo. Trollocs amavam matar. Mamavam sangue. Mas Shadar Logoth os aterrorizava. Devia haver Myrddraal por perto. Nenhum Trolloc adentraria aquela cidade sem a condução de um Myrddraal. Nenhum Myrddraal teria adentrado sem a condução de Samael. Tudo indicava que Samael ainda devia estar ali, ou aqueles Trollocs estariam correndo para os portões, não caçando. E eles estavam caçando. Aquele focinho de javali farejava o ar, à procura de algum odor. De repente, uma figura em andrajo saltou de uma janela acima dos Trollocs, caindo sobre eles com a lança já a golpear. Uma Aiel. Uma mulher, a choufa enrolada na cabeça, mas o véu pendendo. O Trolloc com um bico de águia soltou um guincho enquanto a ponta da lança se cravava profundamente na lateral do seu corpo, 2 vezes seguidas. Quando o companheiro caiu se contorcendo, o focinho de javali se virou rosnando e atacou ferozmente. Mas a mulher se agachou para desviar da ponta preta em forma de gancho e golpeou o estômago da criatura, que desabou por sobre a outra em uma montanha convulsiva. Hunt se levantou e correu sem nem pensar. Lia! Gritou ele. Tinha pensado que ela estava morta, abandonada ali por ele. Morta por ele. Lia, dos Shari'im Kosaida. Aquele nome fulgurava na lista em sua cabeça. Ela se virou para confrontá-lo, a lança a postos em uma das mãos, o broquel redondo de couro de touro na outra. O rosto que ele se lembrava de ser bonito, apesar das cicatrizes em ambas as faces, estava contorcido de raiva. Meu! Sibilou ela em um tom ameaçador entre os dentes. Meu! Ninguém pode vir aqui. Ninguém! Ele parou na mesma hora. Aquela lança esperava, ávida por golpear suas costelas também. Lia, você me conhece, disse ele baixinho. Você me conhece. Vou levar você de volta às donzelas, de volta às suas irmãs de lança. Ele estendeu a mão. A raiva dela se dissolveu em um senho franzido. Ela inclinou a cabeça. Hand Altor? Disse ela devagar. Então arregalou os olhos, encarando os Trollocs mortos, e um olhar de horror tomou-lhe o rosto. Hand Altor, sussurrou, tateando o véu negro para ajeitá-lo no lugar com a mão que segurava a lança. O cara carne, gemeu ela, e fugiu. Ele cocheou atrás dela, arrastando-se com dificuldade por sobre pilhas de entulho espalhados pela rua, caindo, rasgando o casaco, tornando a cair, e quase perdendo o casaco, rolando e se levantando. A fraqueza de seu corpo era distante e também a dor. Mas mesmo flutuando profundamente no vazio, havia um limite para forçar aquele corpo. Lia desapareceu pela noite. Dobrara a sombria esquina seguinte, ele achava. Ele alcançou a esquina o mais rápido que pôde, e quase deu de cara com 4 Trollocs de malha e um Myrddraal. A capa escura anormalmente imóvel nas costas enquanto o desvanecido se mexia. Os Trollocs rosnaram, surpresos, mas o choque durou menos que um piscar de olhos. Lanças com ganchos e espadas curvas como foices foram empunhadas. A lâmina escuríssima do Myrddraal foi sacada, uma lâmina que provocava ferimentos quase tão mortais quanto a adaga de Fen. Rand nem sequer tentou desembainhar a espada com a marca da garça no quadril. Feito a morte em um casaco vermelho esfarrapado, ele canalizou e uma espada de fogo brotou em suas mãos, pulsando sombriamente no ritmo de saidin, varrendo uma cabeça sem olhos dos ombros.
Teria sido mais simples destruir todos do jeito que ele vira os Ashman matarem nos poços de Dumai. Mas alterar as tramas naquele momento, tentar alterá-las, poderia requerer um instante fatal. Aquelas espadas podiam matar até mesmo ele. Rand lutou na escuridão iluminada pela chama em suas mãos, sombra perpassando os rostos acima dele, caras com focinhos de lobos e bodes, contorcidas em berros enquanto sua lâmina flamante fatiava malha negra e carne como se fosse água. Os Trollocs dependiam de seus números e sua ferocidade arrebatadora. Ao enfrentá-lo com aquela espada forjada no poder, foi quase o mesmo de estarem paralisados e desarmados. A espada desapareceu das mãos dele. Ainda mantendo a posição de luta chamada torcendo o vento, Rand ficou parado em meio à matança. O último Trolloc a cair se debatia, arrastando os chifres de bode no pavimento fragmentado. O Myrddraal sem cabeça ainda sacudia os braços, claro, os pés calçados nas bostas se arrastando loucamente. Meio homens não morriam depressa, nem mesmo sem cabeça. Assim que a espada desapareceu, um raio prateado desceu do céu límpido e estrelado. O primeiro caiu com um estrépito ensurdecedor a menos de 4 passadas. O mundo embranqueceu e o vazio colapsou. O chão tremeu debaixo dele quando o outro raio caiu, e mais outro. Rand não havia percebido até então que estava de cara no chão. O ar crepitava. Tonto, ele se levantou, cambaleando enquanto corria de uma chuva de raios que destruiu a rua em um estrondo de prédios desabando. Ele continuou em frente, sem se importar com a direção, contanto que fosse para longe. De repente, sua mente clareou bastante para que ele visse onde estava, cambaleando por sobre um amplo chão de pedra cheio de detritos, alguns tão grandes quanto ele. Aqui e ali, buracos escuros e irregulares se arreganhavam nas pedras do piso. Por toda a volta se erguiam paredes altas e camada sobre camada de largos alpendres davam a volta no aposento inteiro. Apenas uma pequena porção do que um dia fora um amplo teto ainda restava em um dos cantos. Estrelas cintilavam acima. Ele deu mais um passo cambaleante e o chão cedeu sob seus pés. Rand estendeu os braços desesperadamente e sua mão direita agarrou uma borda áspera com um solavanco. Ele ficou pendurado sobre o negrume total. Até onde ele sabia, a queda sob suas botas poderia ser de algumas braças até um porão ou de uma milha. Ele podia firmar faixas de ar na borda irregular do buraco acima para auxiliar sua saída, só que, de alguma forma, Samael sentira a quantidade relativamente pequena de saidinha usada na espada. Houvera um atraso antes do estouro dos raios, mas Rand não sabia dizer quanto tempo havia levado matando os Trollocs. 1 minuto? Segundos? Içando o próprio corpo, ele ergueu o braço esquerdo, tentando alcançar a beirada do buraco. A dor que o vazio já não amenizava lhe lancetava a lateral do corpo. Sua visão foi tomada de pontinhos dançantes, e, pior, a mão direita escorregou pelos fragmentos de pedra, e Rand sentiu os dedos perdendo a força. Ele teria que... Uma mão agarrou seu punho direito. Você é um idiota, disse uma voz grave de homem. Considere-se por sorte por eu não querer ver você morrer hoje. A mão começou a puxá-lo para cima. Vai ajudar? Eu não pretendo lhe carregar nos ombros, nem matar Samael por você. Superando o susto, Rand estendeu o braço e agarrou a beirada do buraco, puxando, apesar da agonia nas costelas. Mesmo com dor, conseguiu reobter o vazio e agarrar Saidin. Não canalizou, mas queria estar pronto. Sua cabeça e ombros ergueram-se acima do chão, e ele viu outro homem, um sujeito grande, um pouco mais velho, de cabelos negros como a noite, e um casaco negro de Ashman. Rand jamais o vira antes. Pelo menos não era um dos abandonados. Aqueles rostos ele conhecia, ou pelo menos achava que conhecia.
Será que eu loguei? Quem é você? Indagou ele. Ainda puxando, o homem soltou uma risada. Digamos que sou um viajante de passagem. Você quer mesmo conversar agora? Poupando o fôlego, Randy lutou para se erguer, passando o peitoral pela beirada, depois da cintura. De súbito, percebeu que um brilho tênue banhava o chão em torno deles, como o reluzir de uma lua cheia. Ao olhar para trás, ele viu um radar, não um filete, mas uma onda reluzente, cinza prateada, se espalhando por sobre uma das varandas, arqueando-se por sobre suas cabeças, descendo. Sem pensar, Randy ergueu a mão livre e lançou fogo devastador. Uma barra de fogo branco líquido que fatiou a onda mergulhando na direção deles. Percebeu vagamente outra barra de fogo branco e sólido erguendo-se também da mão livre do outro homem. Uma barra vinda do lado oposto da dele. As duas se tocaram. Com a cabeça rebombando feito um gongo, Randy se contorceu. Saidinho, vazio se despedaçando. Viu tudo dobrado. Os alpendres, as pilhas de detritos no chão. Parecia haver dois do outro homem, um sobre o outro, cada qual segurando a cabeça com as duas mãos. Piscando, Randy buscou o radar. A onda de névoa cintilante desaparecera. Um brilho tênue ainda restava nos alpendres acima, mas fraco, quase apagado. Quando a visão de Randy começou a clarear, até mesmo o irracional radar fugia do fogo devastador, ao que parecia. Cambaleante, ele se levantou e ofereceu a mão. Acho que é melhor irmos depressa. O que foi que aconteceu aqui? O outro homem se ergueu sozinho, franzindo o senho para a mão estendida de Randy. Tinha mais ou menos a mesma altura de Randy, algo raro, a não ser entre os Aiel. Não sei o que aconteceu, rosnou ele. Corra se quiser viver. Ele seguiu o próprio conselho de imediato, disparando em direção a uma fileira de arcos abertos. Não na parede mais próxima. Mas radar havia vindo de lá. Buscando desajeitado o vazio, Randy cocheou atrás dele o mais depressa que pôde. Mas antes que cruzasse todo o aposento, os raios tornaram a cair, uma tempestade de flechas prateadas. Os dois homens dispararam pelos arcos, perseguidos pelos estrondos das paredes e do chão desabando atrás deles, por nuvens de poeira e por uma chuva de pedras. De ombros curvados e um braço sob a cabeça, Randy correu, tossindo, por um amplo aposento onde arcos trêmulos sustentavam o teto e pedaços de pedra caíam feito chuva. Antes de se dar conta, ele rompeu em uma rua, cambaleando 3 passos antes de parar. A dor na lateral do corpo o fazia querer se curvar, mas Randy achou que suas pernas cederiam se fizesse isso. O pé machucado latejava. Parecia que fazia um ano desde que aquele filamento vermelho de fogo e ar lhe acertara o calcanhar. Seu libertador observava. Mesmo coberto de poeira dos pés à cabeça, o sujeito conseguia parecer um rei. Quem é você? Perguntou Randy outra vez. Um dos homens de Tem? Ou aprendeu sozinho? Pode ir para Kemen, sabe? Para a Torre Negra. Não precisa viver com medo das Aes Sedai. Por algum motivo ele franziu o senho ao dizer isso. Não entendia por quê. Eu nunca tive medo das Aes Sedai, devolveu o homem. Então respirou fundo. Você provavelmente devia sair daqui, mas se estiver pretendendo ficar e matar Samael, é melhor tentar pensar como ele. Já mostrou que é capaz. Ele sempre gostou de destruir um homem em frente a um dos triunfos de tal homem, se pudesse. Na falta disso, algum local que o homem tivesse conquistado para si estaria de bom tamanho. O Portal dos Caminhos, respondeu Randy devagar. Se fosse possível dizer que ele conquistara qualquer coisa em Shardar Logoth, era o Portal dos Caminhos. Ele está esperando perto do Portal dos Caminhos e montou armadilhas. Selos de proteção também, ao que parecia, como os de Ilian, para detectar a presença de um homem canalizando. Samael planejara tudo muito bem. O homem soltou uma risada irônica. Parece que você é capaz de achar o caminho.
Se for levado pela mão, tente não tropeçar. Muitos planos terão de ser refeitos se você deixar ser morto agora. Ele deu meia volta e começou a rumar pela rua em direção a um beco logo adiante. Espere, chamou Randy. O sujeito continuou em frente, sem olhar para trás. Quem é você? Que planos? O homem desapareceu o beco adentro. Randy cambaleou atrás dele, mas quando alcançou a entrada do estreito beco, estava vazio. Muralhas intactas corriam uma boa centena de passos até outra rua, onde um brilho tênue indicava mais uma parte de uma radar lá fora. Mas o homem havia desaparecido, o que era totalmente impossível. O sujeito não teria tempo para fazer um portão, claro, se soubesse como, mas o resíduo teria sido visível. Além do mais, aquele tanto de saidar urdido tão perto teria sido gritante para Randy. Ué, mas quem que é esse cara? De repente, ele percebeu que não havia sentido saidinho quando o homem urdira fogo devastador também. Ué... Só de pensar nisso, nas duas barras se tocando, sua visão tornou a se embaralhar. Apenas por um instante ele reviu o rosto do homem, nítido quando tudo em volta estava borrado. Balançou a cabeça até clarear a visão. Pela luz, quem é você? Sussurrou ele. O que é você? Quem ou o que fosse, no entanto, o homem partira. Samael ainda estava inchado a logote. Com esforço, Randy conseguiu recuperar o vazio outra vez. A mácula em saidinha agora vibrava, zumbindo profundamente dentro dele. O vazio em si vibrava, mas a fraqueza dos músculos e a dor das feridas foi passando. Ele ia matar um dos abandonados antes que a noite caísse. Mancando, Randy caminhou pelas ruas escuras feito um fantasma, pisando com extremo cuidado. Ainda fazia barulho, mas a noite agora estava cheia de sons. Guinchos e gritos guturais ressoavam à distância. O irracional Mashhadar matava qualquer coisa que encontrasse, e os Trollocs estavam morrendo em Shadar Logoth aquela noite, e qual haviam morrido muito, muito tempo atrás. Às vezes, em algum cruzamento, ele via Trollocs, 2, 5 ou 10 e, de vez em quando, comeu homens, mas com frequência sozinhos. Nenhum deles o viu e Randy não os incomodou. E não apenas porque Samael detectaria qualquer canalização. Aqueles Trollocs e Midraal que Mashhadar não matava ainda estavam mortos. Samael quase certamente os trouxera pelos caminhos, mas aparentemente não percebera como exatamente Randy havia conquistado o portal dos caminhos ali. Bem perto da praça onde ficava o portal dos caminhos, Randy parou e olhou em volta. Ali perto, uma torre se avultava, aparentemente intacta. Não era tão alta quanto as outras, mas seu topo ainda se erguia mais de 50 passadas. A entrada escura na base estava vazia. A madeira apodrecida havia muito tempo, e as dobradiças reduzidas a pó. Pela escuridão amenizada apenas por um leve brilho que entrava pelas janelas. Ele subiu lentamente as escadas em espiral. Pequenas nuvens se formando sob suas botas, a cada 2 passos uma pontada de dor na perna. Dor distante. No topo da torre, Hunt se debruçou no parapeito liso para recuperar o fôlego. Veio-lhe o pensamento vago de que Min o perturbaria para que sempre ficasse sabendo daquilo. Min, Ames ou Kadswain, na verdade. Dá uma força para o DNA do livros, pessoal. Mete o dedo no like aí. Por cima de telhados desabados, ele pôde ver a grande praça que fora uma das mais importantes de Aridol. Outrora, um bosque Ogier havia coberto aquela parte da terra, mas 30 anos depois da partida dos Ogier que construíram as partes mais antigas da cidade, os residentes derrubaram as árvores para abrir espaço para a expansão de Aridol. Palácios e resquícios de palácios rodeavam a imensa praça. O brilho tênue de Mashhadar cintilava no interior de uma das poucas janelas, e um monte de entulhos cobria uma das extremidades. Mas no centro estava o portal dos caminhos, aparentemente uma enorme e alta peça de pedra.
Ele não estava próximo o suficiente para ver os delicados entalhes de folhas e vinhas que o cobriam, mas podia distinguir os fragmentos tombados da cerca alta que um dia o circundara. Uma pilha de metal fundido com o poder reluzia, imaculada sob a noite. Ele também podia ver a armadilha que urdira em torno do portal dos caminhos, invertida, para que nenhum olho além dos dele pudesse enxergar. Só de olhar, era impossível saber se os Trollocs e os 1000 homens de fato haviam passado por ele. Mas, se tivessem, morreriam dentro de pouco tempo. Uma coisa sinistra. Quaisquer armadilhas que Samael tivesse armado ali eram invisíveis a ele. Mas isso já era de se esperar. Era provável que também não fossem nada agradáveis. A princípio, não viu Samael. Então alguém se moveu por entre as colunas estriadas e vistosas de um palácio. Randy esperou. Queria ter certeza. Só tinha uma chance. A silhueta apareceu, saindo das colunas e avançando uma passada até a praça, a cabeça balançando de um lado para outro. Samael, de renda branca cintilando no pescoço, à espera de ver Randy chegando na praça, caindo nas armadilhas. Atrás dele, o brilho tênue nas janelas do palácio se intensificou. Samael perscrutou a escuridão que encobria a praça, e Mashhadar jorrou para fora das janelas. Fluxos de névoa prateada deslizando e se unindo, fundindo-se enquanto se avultava sobre a cabeça dele. Samael caminhou alguns passos para um lado e a onda começou a descer, ganhando velocidade aos poucos à medida que caía. Randy balançou a cabeça. Samael era dele. Os fluxos necessários para fogo devastador pareceram se formar sozinhos, apesar do eco distante da voz de Kazuene. Ele ergueu a mão. Um grito rasgou a escuridão. Uma mulher ganindo em uma agonia inimaginável. Randy viu Samael se virar para olhar o imenso monte de entulho, bem enquanto seus próprios olhos se voltavam para lá. No topo do monte, uma silhueta estava recortada contra o céu noturno, de casaco e calça. Um fio finíssimo de Mashhadar lhe tocara a perna. De braços estendidos ela se debatia, incapaz de fugir, e seu gemido indistinto parecia chamar o nome de Randy. Lia, sussurrou ele. Sem pensar, ele estendeu a mão, como se pudesse esticar o braço àquela distância e puxá-la. No entanto, nada era capaz de salvar o que Mashhadar tocava, não mais do que ele poderia ter sido salvo, caso a adaga de Fen tivesse lhe cravado o coração. Lia, repetiu ele. E o fogo devastador saltou de sua mão. Por menos de um segundo, a silhueta dela ainda pareceu estar ali, desenhada em preto, forte e branco neve. E então ela desapareceu, morta antes que sua agonia começasse. Gritando, Randy varreu a praça com fogo devastador, fazendo um monte de entulho desabar, varreu a morte prematura, e largou o Saidin ir antes que a barra branca tocasse o lago de Mashhadar, que agora se espalhava pela praça, avolumando-se além do portal dos caminhos em direção a rios de um cinza reluzente, que fluíam de um palácio do outro lado. Samael tinha de estar morto. Tinha de estar. Ele não tivera tempo de correr, nem de urdir um portão, e, caso tivesse tido, Randy teria sentido a urdidura de Saidin. Samael estava morto. Fora morto por um mal quase tão grandioso quanto ele próprio. Emoções correram pelo exterior do vazio. Randy queria rir, talvez chorar. Havia ido até ali para matar um dos abandonados, mas em vez disso, matar uma mulher que abandonara a própria sorte. Por um longo tempo, ele permanecia no topo da torre enquanto a lua minguante quase cruzava pela metade o céu. Ficou observando Mashhadar preencher a praça por completo, até que apenas o topo do portal dos caminhos se erguesse por sobre a superfície da névoa.
Lentamente, a névoa começou a baixar, indo à caça em outro local. Se Samael estivesse vivo, poderia ter matado o dragão renascido facilmente naquele momento. Randy não sabia ao certo se teria se importado. Por fim, abriu um portão para deslizar e ergueu uma plataforma, um disco sem trilhos, metade branco e metade negro. Deslizar levava mais tempo que viajar. Ele levou menos de meia hora para chegar à ilha, e durante todo o trajeto marcou a fogo o nome de Lee em sua mente. Queria poder chorar. Achava que tinha se esquecido de como fazer isso. Porra, mas lembrar o nome de ex é foda, hein? Estava esperando por ele no palácio do rei, no salão do trono. Bashir, da Shiva e os Ashaman. Era exatamente como o aposento que ele tinha visto do outro lado da praça, até os lampiões de chão. As imagens entalhadas nas paredes de mármore e o comprido palanque branco, exatamente o mesmo, exceto por ser maior em todas as dimensões e ter, em vez de 9 cadeiras, apenas um imenso trono dourado com leopardos nos braços e 9 abelhas douradas do tamanho de punhos pairando sobre a pessoa que ali se sentasse. Cansado, Randy sentou-se nos degraus à frente do palanque. Suponho que Samael esteja morto, disse Bashir, olhando-o de cima a baixo, reparando no casaco rasgado e imundo. Está morto, respondeu Randy. Da Shiva soltou um suspiro alto de alívio. A cidade é nossa, prosseguiu Bashir, ou melhor dizendo, sua. Ele soltou uma gargalhada súbita. A luta acabou bem depressa, assim que as pessoas certas descobriram que era você. Não foi nada demais, no fim das contas. Havia uma mancha de sangue seco em uma das mangas rasgadas de seu casaco. O conselho aguarda ansiosamente o seu retorno. Avidamente, pode-se dizer, acrescentou com um sorriso irônico. 8 homens suados permaneciam parados do outro lado do salão do trono, desde a chegada de Randy. Usavam casacos de seda escura com bordados em ouro ou prata nas mangas e lapelas, e renda nas golas e punhos. Alguns ostentavam uma barba sem bigode, mas todos usavam uma larga faixa verde enviesada no peitoral, com 9 abelhas douradas percorrendo-a de cima a baixo. Com um gesto de Bashir, eles se aproximaram, curvando-se em mesuras para Randy a cada 3 passos, como se ele ostentasse a indumentária mais refinada já serzida. Um homem alto parecia ser o líder. Um sujeito de rosto redondo e barbado, com uma dignidade natural que parecia prejudicada pela preocupação. Milord Dragão, disse ele com mais mesura, levando 2 mãos ao coração. Peço perdão, mas no caso o Lord Brand está desaparecido. E assim ficará, respondeu Randy impassível. Um músculo no rosto do homem saltou ao ouvir o tom de Randy e ele engoliu em seco. Como disser, Milord Dragão. Eu, no caso, sou Lord Gregorin Den Lucianus, Milord Dragão. Na ausência de Lord Brand, falo no caso pelo Conselho dos 9. Oferecemos ao senhor. Ele abanou a mão com vigor para um homem mais baixo, sem barba, que deu um passo à frente, segurando uma almofada decorada com seda verde. Oferecemos Ilian ao senhor. O homem mais baixo afastou a seda, revelando um pesado círculo de ouro de 2 polegadas de largura, ornado com folhas de louro. A cidade, no caso, é sua, claro, prosseguiu Gregorinho ansioso. De fato, pusemos um fim a toda a resistência. Oferecemos ao senhor a coroa e o trono, e toda a ilha. Randy encarou a coroa sob a almofada, sem mover um músculo. O povo havia achado que ele pretendia se tornar rei em Tear. Temera que ele fizesse o mesmo em Cairhien e Andor, mas ninguém lhe oferecera uma coroa antes. Por quê? Martin Stepanius está tão disposto a abrir mão do trono? O rei Martin desapareceu faz 2 dias, respondeu Gregorin.
Algum de nós tememos, no caso, tememos que Lord Brand possa ter algo a ver com isso. Brand tem... Ele parou e engoliu em seco. Brand tinha grande influência com o rei. Alguns podem dizer até demais, mas ele no caso se distraiu nos últimos meses e Martin havia começado a se reafirmar. Retalhos das mangas encardidas do casaco e da camisa balançaram quando Rand estendeu o braço para apanhar a coroa de louros. O dragão que serpeava seu antebraço reluziu à luz do lampião com tanta intensidade quanto a coroa dourada. Ele girou nas mãos. Você ainda não disse por quê. Foi porque eu conquistei vocês? Ele havia conquistado Tear e Caerhien também, mas alguns ainda se viraram contra ele em ambas as nações. Ainda assim, parecia ser a única maneira. Isso, no caso, é uma parte do motivo, respondeu Gregorin em tom seco. Mesmo assim, poderíamos ter escolhido um dos nossos. Os reis antes vieram de dentro do conselho, mas os grãos que o senhor mandou virem de Tear puseram seu nome em todas as bocas sob a luz. Sem isso, muitos teriam morrido de fome. Brand, no caso, mandava cada pedaço de pão ir para o exército. Rand hesitou. Então levou uma das mãos na coroa à boca para chupar um dedo espetado. Quase enterrada entre as folhas de louro da coroa havia pontas afiadas de espadas. Quanto tempo fazia que ele ordenara que os tairanos vendessem grãos a seus antigos inimigos, ameaçando-os de morte caso recusassem? Ele não tinha se dado conta de que o comércio continuara depois de iniciados os preparativos para invadir Ilha. Talvez temessem trazer o assunto à tona, mas também temessem parar. Talvez ele tivesse conquistado algum direito àquela coroa. Com cuidado, Rand acomodou o círculo de folhas de louro sobre a cabeça. Metade das espadas apontava para cima e metade para baixo. Nenhuma cabeça poderia usar aquela coroa de maneira tranquila ou displicente. Olha, está parecendo um trono de ferro. Gregorin curvou-se em uma mesura suave. Que a luz ilumine Rand Altor, rei de Ilian, entoou ele, e os 7 outros lords curvaram-se junto, murmurando. Que a luz ilumine Rand Altor, rei de Ilian. Bashir limitou-se a inclinar a cabeça, afinal de contas, era tio de uma rainha. Mas Da Shiva gritou. Salve Rand Altor, rei do mundo! Flynn e os outros Ashaman repetiram. Salve Rand Altor, rei do mundo! Salve o rei do mundo! Aquilo soava bem. A história se espalhou como as histórias se espalham, e mudou como as histórias mudavam com o tempo e a distância. Saindo de Ilian com os navios costeiros, os comboios de mercadores, os pombos enviados em segredos, espalhou-se em ondas dançantes que se uniram a outras e formaram novas. Um exército fora até Ilian, diziam as histórias, um exército de Aiel, de Aes Sedai, que surgira no meio do nada, de homens capazes de canalizar montados em bestas aladas, até um exército de Saldaianos, embora nisso poucos acreditassem. Algumas histórias diziam que o dragão renascido recebera a coroa de louros de Ilian do Conselho dos Noves, e outros do próprio Martin Estepânios, de joelhos. Umas diziam que o dragão renascido tinha arrancado a coroa de Martin e enfiado sua cabeça em uma estaca. Não. O dragão tinha arrasado Ilian e enterrado o antigo rei nos entulhos. Não. Ele e seu exército de Ashaman incendiaram Ilian e a removeram do mapa. Não. Foi Eboldar que ele destruiu, depois Ilian. Um fato, no entanto, vinha à tona repetidas vezes nessas histórias. A coroa de louros de Ilian recebera um novo nome. A coroa de espadas. E por algum motivo, os homens e mulheres que repetiam a história com frequência acrescentavam palavras quase idênticas. A tempestade está vindo, eles diziam, encarando o sul com preocupação. A tempestade está vindo. Mestre dos raios,
Cavaleiro da Tempestade, com sua coroa de espadas, fabrica o destino. Quem pensa que ele gira a roda do tempo pode descobrir muito tarde a verdade. De um fragmento da tradução das Profecias do Dragão, atribuído a Lord Mangori Kiramin, bardo espadachim de Aramaeli e guardião de Karaigan Maconar, ao idioma que posteriormente foi chamado de língua vulgar, cerca de 300 depois da ruptura. Fim do 7º livro de A Roda do Tempo. Muito obrigado pela força e estar acompanhando a gente em todo esse tempo aí, pessoal. Valeu. E agora vamos partir para o livro 8º, O Caminho das Adagas. Há de ser o que a roda tecer,